Você acha que está errado ali. O dever, se são corretamente batizados, tem o boletim ali, irmãos, tá? 104. O dever é dever, se são corretamente batizados, entregarem-se a alguma particular e ordenada igreja de Jesus Cristo, de modo que andem em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, sem medo e se envergonhar. Amém? Então, irmãos, ele nos ensina esse catecismo para aquele que foi corretamente batizado, ele deve unir-se a uma igreja local, a uma congregação verdadeiramente estabelecida, ordenada por Jesus Cristo. Em outras palavras, o batismo ele não é um fim em si mesmo. Ele não tem um fim em si mesmo. Ele é a porta de entrada visível para a vida da igreja local, para a vida da igreja. E no Novo Testamento, a gente olha, quando a gente olha para as partes do Novo Testamento, a gente vê que não existia cristão andando sozinho. Ninguém anda sozinho na fé. Assim que eles eram batizados, imediatamente eles se uniam ao povo que se reunia, ao povo de Deus. Em Atos 2, a gente vê que aqueles que receberam a palavra foram batizados. E no capítulo 9, versículo 26, diz que eles foram agregados à igreja. Paulo, ele procurou juntar-se aos discípulos. Hebreus 10, 25 nos ordena não deixarmos de congregar. Então, pertencer a uma igreja local significa você viver em comunhão. Significa você fazer parte da vida desse povo diariamente. Você ser amado, ser corrigido, exortado, ao mesmo tempo estar amando, corrigindo e exortando uns aos outros. Isso faz parte da igreja local. Então, ser batizado, aquele que é batizado não se une a uma igreja, ele está vivendo fora da ordem bíblica. Ele se priva das bênçãos que Cristo concedeu ao seu povo reunido. Por isso, quando você se une a uma igreja, eu costumo dizer que no nosso curso de membresia, né, você se unir a uma igreja, ser membro de uma igreja, não é opcional, mas é parte essencial da vida cristã, é parte essencial daquele que se batiza, confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Então, o crente batizado, ele é chamado a andar em santidade, sem ter do que se envergonhar. E, meus irmãos, isso só é plenamente vivido dentro de uma comunidade de fé. Fora é impossível viver dessa forma, porque é dentro da comunidade de fé, segundo 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que nós somos edificados como pedras vivas, que formam a casa espiritual do Senhor, a igreja de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero chamar aqui à frente as nossas crianças. Vamos ficar de pé aqui, ó, de frente para mim. Isso. Crianças, vocês já viram como é a chegada de um rei? A gente pode ver às vezes no filme, né? Ele chega, as pessoas saem para receber ele. E antigamente, quando o rei ia chegar numa cidade, ele mandava alguém na frente dele. E essa pessoa ia olhando a estrada, ver se tinha perto do caminho, se tinha uma árvore derrubada. E ele juntava, ele limpava a estrada, ele chegava na cidade e avisava todo mundo: olha, o rei está chegando. Então prepare-se, saiam para receber esse rei. Eles faziam uma grande festa para receber esse rei, todo mundo preparado. Pois bem, hoje a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, ele está voltando. Ele veio uma vez, morreu, ressuscitou, e ele voltará mais uma vez. E a ordem da palavra de Deus para nós é para a gente preparar o nosso coração para que esse rei possa chegar. E antes de Jesus, então, começar o seu trabalho aqui nessa terra, também teve um homem, um pouco estranho, que chegou antes de Jesus. Ele tem um chamado muito especial para avisar que Jesus Cristo estaria chegando. Quem é esse homem? João Batista. O João Batista. Ele não vivia na cidade, ele não vestia roupas bonitas, ele não comia comidas elaboradas, caras.
A palavra de Deus diz que ele comia gafanhotos e mel. E era um homem que falava muito, mas ele era um mensageiro de Deus. E qual era a mensagem de João Batista para as pessoas? Prepare o caminho do Senhor. Arrependam-se. Arrependam-se. Isso quer dizer, arrume o coração de vocês. Deixa eu ver também. Vamos todos irmãos. Vai para todo irmão. Arrume o caminho do Senhor. Coloque o Senhor no lugar. Tire o pecado do coração. Era isso que ele falava. Tenha uma vida digna e dê frutos de arrependimento. Depois disso veio Isaías. Antes, né? Isaías ele mostra que o rei prometido, Jesus, ele era como um galho pequenininho, que parecia frágil. Nasceu de um tom grosseiro, mas ele era cheio de Espírito de Deus. Ele traria justiça. Ele traria paz, consolo. Até os animais vão viver em harmonia quando ele chegasse. E Paulo conseguiu esse Salvador é para todo mundo. Ele veio para crianças, para adultos, para velhos, para todas as pessoas de todos os povos, línguas e nações. Ele faria um só fogo, cheio de amor. Como é que nós vamos preparar nosso caminho para o Senhor, então? João Batista nos novas regras. Ele diz, em primeiro lugar, arrependam-se. Arrependimento não é você apenas dizer, desculpa porque eu errei. Arrependimento é você mudar na verdade. Se você mentiu, você para de mentir. Se você brigou, você pede perdão. Se você fez maldade, você para de fazer maldade e começa a fazer bem. Em segundo lugar, João Batista diz, foi pronto, digno de arrependimento. Sabe uma árvore que dá fruta? João Batista disse que quem ama Jesus precisa mostrar isso com atitudes, fazendo o bem. Em segundo lugar, tire o pecado do coração. Tire o pecado. Não deixe o pecado estar no coração. Então a pessoa olha, Deus está indo para as raízes do coração de você. Não só para fora. Ele quer um coração limpo. E em quarto lugar, corra para Jesus. Corra para Jesus. Essa é a melhor parte. Ele virá para ajudar, mas antes ele vem para salvar, para perdoar e para transformar o nosso coração. Crianças, quem aqui quer preparar o caminho para Jesus? Todos nós, né? Todos nós estamos preparando o caminho para Jesus. E a gente vai orar agora e vamos pedir para ele iniciar a sentir isso. Ele disse que sem ele a gente nada pode fazer. Então, nem preparar o nosso coração consegue sem a liga dele. Não é isso, Serginho? Né? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Senhor, neste momento, a tua bênção, Pai, sobre a vida das nossas crianças, que a tua palavra, Senhor, possa ser semeada, Pai, e crescer no coração de cada uma delas. E que com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, realmente elas possam, Deus, no devido tempo, Senhor, preparar o caminho para o Senhor. E serem encontradas prontas, ó Deus, para receber o nosso dom de vida. Abençoa, Senhor, essas crianças do culto de hoje. E que a tua palavra, Senhor, venha crescer, ó Deus, no coração dela, de gerar muito fruto. Uma vida de piedade. Uma vida, Senhor, de alegria e amor ao teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Meus irmãos, o texto de hoje, a gente já... Eu já falei aos irmãos sobre o primeiro domingo do Advento, né, domingo passado. Estamos dando uma pausa na exposição bíblica. Estamos quase terminando a quarta carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos dar uma pausa. Próximo ano eu retomo para terminarmos essa carta. E nesse período eu costumo seguir o calendário litúrgico e falar sobre o tempo do Advento. Estamos então no segundo domingo do Advento. E o texto de hoje
Nós temos praticamente 3 textos para a gente ler antes do sermão. Então, nós vamos ler um pouquinho mais do que de costume. Os textos estão em Isaías, capítulo 11, versos 1 a 10, Romanos, e depois o Evangelho de Mateus. Então, eu convido os irmãos a abrirem no primeiro texto, Isaías, capítulo 11. Do verso 1 a 10. A palavra de Deus diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será abaixo na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o jovem desmamado meterá a mão no ninho da serpente. E não se fará mal, nem dano algum, em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações correrão a ela, e a glória será a sua morada. Vamos lá para o texto de Romanos. Esta é a mensagem de Isaías ao povo de Deus. Texto de Romanos. Temos a mensagem, então, do apóstolo Paulo, agora, do capítulo 15, versículo 4 a 9. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acordam uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Então, aqui, aquela visão de Isaías era o povo de Israel. Aqui, Paulo já vê isso e coloca mais um monte de gente junto, dizendo que também é para os gentios. Mateus, Evangelho de Mateus, agora, irmãos, capítulo 12. Capítulo 3, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 até o 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir?
Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado desta posto a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apague. E aqui, palavra de Deus, convido os irmãos a orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque esta manhã, pelos méritos de Cristo, a gente pode, Senhor, chegar diante de Ti, diante do trono da graça, com ousadia, Pai, prestar culto a Ti. Que privilégio nós temos, ó Deus, que alegria o Senhor nos dá. E eu oro agora, Senhor, pela Tua palavra que será pregada. E eu suplico a Ti, Senhor, por mais a Tua graça, mais a Tua misericórdia sobre mim, sobre a Tua igreja, e que apesar, Senhor, das minhas limitações, que são muitíssimas, ó Pai, que a Tua palavra seja pregada fielmente e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa aplicar essa palavra ao coração de cada um dos Seus filhos e ao coração daqueles, ó Deus, que o Senhor chamar essa manhã. Por favor, ó Deus, eu suplico a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos no segundo domingo do Advento. E nesse domingo, pelo menos a igreja cristã ao redor do mundo, ou pelo menos a igreja que segue, né, o ano, o calendário litúrgico, eles ouvem uma voz um pouquinho diferente daquela voz mansa, suave dos anjos em Belém. E quando eu penso no Advento, né, nesses 4 domingos que antecedem o Natal, eu gosto de pensar que o segundo domingo do Advento, ele tem 2 rosas. Ou pelo menos o primeiro domingo, o segundo domingo, são 2 rosas diferentes. Uma é aquela voz mansa, a noite do nascimento de Cristo, né? Calmaria, talvez aquele espanto, né, dos anjos, né, vendo, olha, Deus que se fez carne, que plano maravilhoso. E em segundo lugar, irmãos, também tem a voz, né, como um trovão santo, preparando o caminho do Senhor, o caminho do Rei dos Reis. Então, hoje, o Espírito Santo ele nos reúne essa manhã para que a gente possa ouvir essa segunda voz. Essa voz que brada como um trovão, essa voz que ela desperta, que confronta, essa voz que sacode a nossa alma, que nos chama. E para a gente entender essa voz, a gente precisa primeiro começar olhando para o cenário em que os textos de hoje nos apresentam. Então, o Advento, ele não iniciou no conforto de Jerusalém, na segurança dos seus muros. Aí não foi o início do Advento, mas ele começou no silêncio de uma profecia. Ele não começa na segurança do templo, no templo físico, mas ele iniciou numa promessa, quando tudo parecia perdido, na promessa do relento. Ele não começa na tranquilidade da sala de estar, mas ele vai começar justamente no deserto, no lugar de solidão, no lugar escaldante, onde uma rosa estava clamando do deserto. Então, primeiro, o profeta Isaías, a gente leu essa manhã esse texto, ele se levanta diante de nós e nos dá uma visão surpreendente. Deus mostra para ele o seu propósito futuro e ele diz, olha, do tronco de Jessé sairá um rebento. Por um lado, quando o profeta Isaías ele olhava para o seu povo, Israel parecia uma árvore caída, morta, em decadência espiritual, um tronco seco, sem vida. O reinado de Davi parecia que tinha terminado, parecia acabar. Mas Isaías ele anuncia, Deus faz nascer vida onde tudo parece morto. Então, um pequeno rebento vai brotar, brota do tronco seco. E ele é humilde. Ele é pequeno, vai parecer frágil, discreto,
mas sobre ele repousa o Espírito do Senhor. Sobre ele repousa o espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. O rei que virá, ele não governará pela aparência, mas pela verdade. Ele trará justiça para os pobres, julgará com equidade. A sua presença tão poderosa que vai transformar até o mundo natural. E ele diz: olha, o lobo e o cordeiro vão viver junto, lado a lado. Ou seja, onde o Messias reina, a criação se reconcilia. Onde Cristo reina, a violência ela perde o fôlego e quem faz morada é a paz. Aí depois a gente caminhou até o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 15, e Paulo nos lembra que tudo que foi escrito para nós. Para que pelas Escrituras nós tivéssemos esperança, para que pelas Escrituras nós tivéssemos consolo, perseverança. E Paulo vai além. Ele diz que esse Messias prometido por Isaías não é apenas para a nação de Israel, não é apenas para os judeus. Ele vem também para incluir aqueles que estão distantes, os gentios. Esses somos nós. A não ser que você tenha uma descendência direta, né, judaica, nós somos gentios. E esse Cristo, ele veio também para nos incluir nesse único povo que ele tem. Ele veio para reunir todos os povos, todas as nações, em um só louvor ao Deus verdadeiro. Ele nos diz que a obra de Cristo é universal. Ela é abrangente. O Evangelho não é a propriedade de um povo, de uma nação étnica. O Evangelho são os termos de rendição de Deus ao mundo inteiro. A gente cresce, às vezes, na IBD, a gente costuma ouvir, não, o Evangelho é um convite de Deus. Meus irmãos, o Evangelho são termos de condição. É o Rei dos Reis dizendo, olha, essa é a condição de rendição. Ou você aceita, ou você é condenado. Então, esse é o Evangelho. São os termos de rendição de Deus ao mundo inteiro. E é por isso que ele nos chama a viver em harmonia. Porque o Messias ele vai criar um só povo. Uma só voz. É um só louvor. É um monte de gente diferente que às vezes foi criado em contexto diferente. São educações diferentes, culturas diferentes. Mas é um só pensamento. É uma só voz, é um só louvor, é um só corpo. E o Evangelho, irmãos, o Evangelho de Mateus, então, ele vem e nos lança no centro de toda essa cena do advento. Mateus nos leva para longe da cidade, para longe da nossa igreja, né, confortável. Ele nos leva para longe dos palácios, para longe das instituições religiosas, para longe do conforto. Ele vai pegar a gente pela mão aqui e nos leva até o deserto. E ali naquele lugar de silêncio, na maioria das vezes, naquele lugar de calor, de poeira, surge uma figura um tanto estranha, um tanto singular. E nesse deserto nós encontramos o João. Vocês conhecem o João? Eu costumo olhar para João Batista e imaginar ele é o João, né, dos mais íntimos. O resto das pessoas conhecem ele como João Batista. Eu chamo ele de João, o João. E é um homem que ele não veste seda, não veste linho, mas a palavra diz que ele veste pelo de camelo. Um homem que não se sentava em banquetes, ele não comia nada muito elaborado, a vida dele era simples. Ele comia gafanhotos e mel. Um homem que não era politicamente correto, ele não media suas palavras. Ele não suavizava suas mensagens, ele não negociava com a verdade. Ele é a voz que Isaías havia profetizado, uma voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. E, meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu estava meditando, eu sempre, quando passo por esses textos, eu fico imaginando, se eu estivesse lá,
passando ali por perto do deserto da Judéia, e eu visse o clamor do João. E, meus irmãos, eu imagino que a voz desse homem, ah, apesar de simples, eu tenho certeza que todos os que cruzavam lá e ouviam a voz desse homem clamando no deserto, essa voz, esse clamor, eu tenho certeza que era algo penetrante. Era algo que agudo como uma espada. E ele clamava: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Em outras palavras, o rei prometido está chegando. Arrumem a casa de vocês, endireitem, alinhem o coração de vocês, endireitem suas veredas, endireitem a estrada. Então, meus irmãos, o advento, esse período de preparação para o Natal, não é apenas uma contemplação estética do Natal. É uma preparação também do nosso coração. É conversão. É você rasgar o coração diante da luz que se aproxima. É você preparar o caminho do Senhor. Você ser encontrado preparado. Sermão do domingo passado, a gente cantou aqui na Aurora. Né? Estamos vivendo na Aurora. O sol está ali, está chegando. E João Batista, ele não está pedindo emoção religiosa. Não é isso que ele pede para os fariseus, para os saduceus. Não é isso que a palavra de Deus pede da gente hoje. Que você apenas se emocione. Não é isso. Ele não está pedindo sentimentalismo da igreja. Ele pede mudança. Ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Isso quer dizer que arrependimento verdadeiro não é você sentir desconforto pela sua vida de pecado. Não é apenas você ficar triste porque você pecou, porque você fez algo errado. Mas é transformar. Não é você viver se lamentando porque você peca. Mas é você romper com isso na sua vida. Não é só reconhecer o erro, mas é você abandonar o caminho antigo. E aqui, João Batista, ele é preciso como um cirurgião, porque ele está expondo o coração humano. E junto com o coração daquele povo, o nosso coração também é exposto. O nosso auto-engano. Porque muitos dos que vinham ouvir João Batista, eles se apoiavam numa falsa religiosidade, numa falsa moralidade. Eles viviam dizendo: olha, a gente é o povo de Deus, a gente tem Abraão como pai, ele é nosso pai. E João corta esse orgulho deles pela raiz e ele diz para essa gente: olha, Deus pode fazer destas pedras filhos para Abraão. Em outras palavras, Deus ele não se impressiona com títulos, Deus ele não se impressiona com tradições religiosas, Deus ele não se impressiona com genealogias, com cargos da igreja, Deus ele não se impressiona com quanto conhecimento teológico você tem, isso não impressiona Deus. Ele não se impressiona com o histórico denominacional. Deus não está nem aí para isso. O que ele quer é fruto. É fruto. Fruto visível. Fruto que brota de um coração transformado. É uma vida que olha, uma vida que escuta, que pensa e que fala piedosamente. É isso que ele quer. E João continua no Evangelho de Mateus dizendo: o machado já está posto à raiz. João poderia ter dito: olha, o machado já está posto no galho, nas folhas, enfim. Mas não, está na raiz. Ou seja, Deus ele não está olhando somente para a aparência externa da árvore. Deus ele não está olhando para a performance religiosa ou para as palavras bonitas que você decora para a sua oração. Deus está examinando a fonte. É de onde vem, é aquele lugar onde os irmãos não conseguem ver. E às vezes nem a gente mesmo consegue. Deus está examinando o fundo, a motivação do coração.
a raiz das coisas e a árvore que não dá fruto. João está dizendo, ela vai se cortar. E aqui, irmãos, a mensagem de João Batista muda um pouco de tom, porque João ele nos leva ao centro da responsabilidade humana diante da chegada de Cristo. Ou você responde com arrependimento e fé, ou você será encontrado sem fruto quando o rei chegar. E João aqui está falando de fogo. Fogo purificador e julgador. E ele diz que o trigo é recolhido, mas a palha será lançada no fogo, que não se apaga. E, meus irmãos, o que João está falando aqui não é poesia. Isso aqui não é um livro poético. Isso é o Evangelho. As poesias ficam um pouco mais para trás. Isso aqui é uma realidade espiritual. E muito em breve é física. E agora, quando nós unimos Isaías, unimos Paulo e unimos João, né, o João Batista, esse quadro fica completo para que a gente possa entender essa mensagem. Porque Isaías, ele está nos mostrando quem é o rei que veio, quem é esse rei. Santo, ele diz que é alguém santo, cheio de espírito, justo, ele vai restaurar o mundo. A gente vai para Romanos e Paulo Isaías nos mostrou quem é o rei, Paulo nos mostra para quem esse rei veio e voltará. Ele vem para todos os povos. Ele vem para criar um só corpo, um só louvor. E João Batista nos mostra como a gente deve receber esse rei. A gente sabe quem ele é, a gente sabe para quem ele veio, e João Batista nos diz agora, vocês têm que receber esse rei. Como? Com arrependimento. Com vida transformada. Não uma vida religiosa. Quanto tempo que você tem de igreja? Não importa, Julieta. Quanto você conhece de Bíblia, de teologia? Não importa. Deus está essa manhã perguntando, quero ver fruto. Eu quero ver a teologia em prática na sua vida. Eu quero ver a vida piedosa. Como nós devemos receber esse rei? Com uma vida renovada. Com frutos visíveis. Então, a vinda do rei, ela exige um caminho preparado. O problema é que esse caminho não está num mapa. A gente não tem isso num mapa, né? Para a gente contar os passos. Mas está no coração. Então, a pergunta que a gente não pode deixar de responder essa manhã é: que caminho há no seu coração? Por onde você tem andado? Há pedras de orgulho? Há vales de letargia espiritual, de sonolência? Há alguma curva de hipocrisia no coração? Alguma raiz que precisa ser arrancada? Escutem, irmão, Jesus Cristo está vindo. E ele não anda por caminhos tortos. Quando ele chega ao nosso coração, ele endireita as veredas, ele purifica, ele ilumina. Mas antes disso, ele confronta. E aqui nós precisamos ser honestos, porque tem muita gente que ama a doçura do Natal, a imagem do Natal, mas se esquece que há também o fogo do arrependimento. É isso que João Batista está gritando no deserto quando ele fala para a pessoa se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Muitos querem esse menino na manjedoura, um menino amável, aparentemente inofensivo, mas não querem o rei que julga com justiça. Quer a paz do presépio,
mas não a santidade do reino de Deus. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quer aconchego de um cântico de Natal, mas não quer um corte da espada do Espírito. Mas, meus irmãos, o advento ele não permite esse tipo de seletividade. A gente não pode selecionar só o que a gente quer. A mensagem do advento nos lembra que o rei, ele veio, mas ele está para vir novamente. Ele vem para transformar todas as coisas, ele vem para purificar, ele vem para confrontar, para restaurar, para terminar a santificação do seu povo. E ele está vindo para julgar. E ninguém permanece o mesmo quando o rei chega. As coisas, elas não permanecem como estão. Por isso, meu irmão, minha irmã, escute a palavra do Senhor essa manhã. É hora de preparar o caminho. É hora de converter-se. É hora de abandonar pecados antigos. É hora que você derrubar os ídolos do coração. É hora de perdoar. É hora de você confessar. É hora de realmente produzir fruto. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de se submeter ao rei. De produzir frutos dignos de arrependimento. E eu vou repetir para os irmãos aquilo que eu já falei diversas vezes. Quando você encontra na palavra de Deus fruto, não são para quantas pessoas você pregou o evangelho, não são para quantas pessoas você trouxe à igreja e o Senhor converteu essas pessoas. Quando você lê essa palavra fruto na Bíblia, isso aí, fruto, é uma vida piedosa. Vai lá em Gálatas, leia o fruto do Espírito. Tudo isso que são encontrados na sua vida. É isso que João Batista estava dizendo, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele não está dizendo, pregue o evangelho e traga o máximo de pessoas para a igreja. Isso vai ser seu fruto. Não, meu irmão, seu fruto. São frutos dignos de arrependimento na sua vida. Uma vida piedosa. Palavras piedosas. Um testemunho piedoso. Pensamentos piedosos. Um olhar piedoso. E Deus vai usar tudo isso. Aí sim, para trazer mais almas ao arrependimento. E a pergunta do advento não é se você gosta do Natal. A maioria das pessoas gosta, né? A pergunta é, você está preparado para a chegada dos reis dos reis? Seu coração está pronto? Seus caminhos estão retos? Essa é a pergunta que temos que responder essa manhã. Antes que o Messias apareça publicamente no Evangelho de Mateus, Deus ele concede ao mundo uma última trombeta profética. Depois de 400 anos de silêncio, não vem uma música suave, mas diz ali naqueles dias, depois de um longo período de silêncio, vem um grito cortante do deserto. Não é uma música que prepara o cenário, não, é um grito. Não vem alguém sussurrando delicadamente, mas é uma voz que fazia tremer as pedras, que derretia consciências naquele deserto. Veio João Batista, o último profeta da velha aliança, e também o primeiro arauto, o primeiro profeta da nova aliança. Então ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é um eco vivo de Isaías, anunciando que o rei está às portas. E a mensagem desse profeta ele não permite adiamento, não permite negociação, não permite máscara. Ele está dizendo, arrependam-se. Ah, mas deixa para depois. Irmão, não tem depois, isso tem hoje. Isso tem hoje. Gabriel vai estar vindo amanhã, Gabriel. Deus sabe.
Ah, deixa para amanhã. Semana que vem eu penso nisso. Ah, semana que vem eu faço. A mensagem é arrependa-se. Não há outra forma de entrada no reino de Deus. Não tem atalho. Não tem um acesso especial. Não há privilégios religiosos. Não adianta você chegar lá com a sua carteira de membro da igreja. Eu sou batista aqui, eu sou membro da igreja batista, fui batizado. Sou diácono da igreja. Na igreja são carteirinha de diácono, né? Sou diácono da igreja. Mas não precisa apresentar isso na porta do céu. Antes que Cristo apareça, João deixa claro que sem arrependimento, sem preparação, sem fruto, não há conversão. Sem conversão, não há santidade. E sem santidade, não há reino de Deus. E esse é o ponto onde o advento busca os nossos corações. João Batista, livrador do deserto, há 2000 anos, há mais de 2000 anos. E essa voz continua ecoando até hoje. Dentro desta congregação, onde o povo de Deus se reúne, João Batista, ele não pregava para curiosos. Ele quebrava para pregar a insuficiência de religiosos, para despedaçar pecados escondidos. Ele pregava para destruir justificativas. Ah, mas a gente é descendente de povo, temos por pai Abraão. João Batista quebrava todo o orgulho religioso. E agora, diante da palavra de Deus, Deus nos chama ao mesmo lugar. É neste dia. É neste domingo. Esta é a hora. A voz que gritou do deserto agora clama aos corações mais uma vez, dizendo: endireitem o caminho do Senhor. E o Espírito Santo está fazendo exatamente o que fazia no deserto da Judéia. Ele continua fazendo o mesmo trabalho, despertando consciências, nivelando pecados, quebrando resistência, chamando homens e mulheres ao arrependimento, a consertar as suas vidas, porque o rei se aproxima. E você pode tentar adiar essa decisão, você pode tentar só abusar, você pode tentar racionalizar, mas a verdade ela permanece, ela não vai mudar. Hoje Deus está te chamando para alinhar o seu coração com a vinda de Cristo. Não é amanhã. E a mensagem de João não nos deixa não nos deixa confortáveis. Ele usa aqui imagens de urgência. Ele diz: olha, o machado está posto à raiz. Isso significa que não é a aparência da árvore que está sendo examinada. Não é a aparência. Não é aquilo que eu, não, o que o pastor pode de você, não é aquilo que os irmãos enxergam em você, na sua aparência exterior. Mas Deus está examinando o que você realmente é. Ele não está olhando para os galhos, ele não está olhando para as folhas, ele está olhando para a raiz. E depois o Batista diz: a pá está em suas mãos. Cristo ele está pronto para separar, para revelar o que é genuíno e o que é superficial. E João vai falar ainda mais. Ele diz que o fogo está preparado. Meus irmãos, João Batista aqui está falando de julgamento real. Isso aqui não é metáfora. Não é uma poesia. É a realidade que todos enfrentarão. João Batista não está gritando para assustar as pessoas, mas ele clama para acordar as pessoas. É para acordar e dizer que o rei está próximo. Não é uma ameaça. É chamar a uma realidade inevitável. Porque a vinda do rei está próxima. E ninguém que permanece nas trevas vai poder resistir à luz do seu dia.
E no meio dessa cena, cheia de tremor, João vai fazer algo surpreendente, irmãos. Ele abre uma janela de esperança. E ele vai nos mostrar que o mesmo Cristo que virá com a pá, com fogo, é o Cristo que chegou primeiramente em misericórdia e lágrimas. E ele nos mostra que o juiz que separa o trigo da palha é o mesmo juiz que se ofereceu o seu próprio corpo para salvar pecadores. Cristo um dia julgará o mundo. Esse é o mesmo Cristo que hoje estende suas mãos. Mãos que um dia foram furadas para resgatar pecadores. Os cravos que atravessaram as suas mãos são um lembrete de que ele prefere, primeiramente, perdoar ao invés de condenar. E sim, meus irmãos, a imagem que João nos passa é de alguém que tem fogo em suas mãos, mas as mãos que carregam o fogo são as mesmas mãos que foram rasgadas por amor. Ele pode separar o trigo da palha. É verdade. E ele fará isso. Mas, meus irmãos, eu creio também que ele também pode hoje transformar a tua vida em trigo genuíno, santo, vivo e precioso para Deus. Antes de vir o fogo, ele oferece a sua graça. Antes de vir com a pá, ele estende a sua mão. Antes que venha o machado, ele derrama misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu deixo diante de vocês uma última palavra. Não são minhas, mas da parte de Deus. Como os puritanos diziam, é uma flecha de fogo destinada ao coração que está sonolento. Se há um momento que a sua alma deve entender e tremer, não é no dia do juízo. O dia do juízo já era, né? Não vai ter outra chance. Mas se há um momento em que a sua alma deve temer, é quando a porta da graça ainda está aberta. Pense nisso, Samuel. Enquanto você acaricia os seus pecados, cada pecado que pede a sua ruína e consome a sua alma por dentro, cada resistência ao arrependimento é um passo a mais para longe da luz. Cada dia sem quebrantamento no seu coração, cada dia que passa com amargura no seu coração, é uma raiz mais profunda no sol do árido da frieza espiritual. E o mesmo Cristo que veio em humildade, ele está às portas mais uma vez. Mas ele não vai chegar agora uma segunda vez como alguém inofensivo, que precisa ser protegido e enrolado em mantos. Ele está mais próximo do que nós podemos imaginar. Mas ele virá agora em majestade, em grande poder e grande glória, para julgar os vivos e os mortos. Então não ouse sair deste lugar com sua alma sonolenta, com sua alma adormecida. Não alimente o pecado que crucificou o Salvador. Não esconda o ídolo que está no seu coração, o que roubou a glória do Deus vivo que deveria estar no seu coração. Corra para Cristo com urgência. Corra como alguém que está condenado e vê a ponte desabando embaixo de seus pés. Corra para Jesus Cristo. Corra como se você estivesse em um incêndio, consumindo a casa, e você tem que sair dali correndo. E você sabe que somente há uma saída. Ele é a saída. Lance-se a Jesus Cristo com temor, com lágrimas de quem estava perdido, sem esperança, e encontrou ali o único lugar seguro, o único refúgio contra a ira do próprio Deus. Pois Cristo, que hoje te chama, é o Cristo que um dia virá. Infeliz
eternamente feliz será aquele que chegará diante do Senhor, arrependido, desperto e revestido da luz do glorioso Senhor e Salvador. E se você passou até agora distraído durante o sermão, eu quero repetir algumas aplicações desse sermão para você, para que todos nós possamos sair daqui esta manhã cientes da responsabilidade de ter ouvido esse sermão. Em primeiro lugar, arrependa-se hoje. Está no boletim informativo isso para vocês editado no sua semana. Arrependa-se hoje. Não há amanhã. O sermão mostrou que João Batista ele não lidava com adiamentos. Ele não dizia, olha, amanhã vocês voltam aqui arrependidos. Arrependam-se. O machado está à raiz. A paz está na mão do Senhor. O povo já está preparado. Então não trate o pecado como algo que você pode adiar para depois consertar isso na sua vida. Não trate ele com carinho, não adie reconciliações, não adie, não empurre conversas difíceis para depois. O caminho do Senhor se prepara para um arrependimento imediato. Segundo lugar, produza frutos visíveis, concretos, frutos que a gente possa verificar realmente. Pare de medir a sua vida espiritual por emoções. Vida espiritual não se mede por emoção, por lembranças antigas. Ah, mas foi tão bom no passado. Vida espiritual não se mede por cargos, por função, por tradição religiosa. João Batista ele não pediu lágrimas. João Batista pediu fruto. Que mudanças reais precisam acontecer na sua vida essa semana, meu irmão? Quem você precisa perdoar? Que pecado você precisa abandonar? Que hábito precisa morrer na sua vida? Que reconciliação você precisa buscar? O que você precisa confessar? Frutos não são ideias, mas são ações. Terceiro lugar, alinhe seu coração com a vinda de Jesus Cristo. Isaías mostrou a glória de Messias. Paulo mostrou que ele reúne um só povo. E João nos mostrou que ele chega para julgar. Portanto, pergunte-se honestamente que parte da minha vida não estaria pronta para receber o Rei dos Reis. A vinda do Rei exige integridade, santidade e vigilância. Quarto lugar, rasgue da sua vida, do seu coração, a falsa religiosidade. João Batista destruiu a segurança religiosa daquele povo quando eles diziam temos que poupar Abraão. E hoje o Espírito Santo ele continua destruindo isso. Alguns podem me dizer, mas eu sou evangélico. Mas eu sou reformado. Mas eu conheço a Bíblia. Eu sirvo na igreja. Nada disso substitui um coração quebrantado. Nada. O reino ele não se recebe por pedigree. O reino se recebe por arrependimento. Quinto lugar, abrace a graça de Deus antes que o povo envolva você. A parte mais doce do sermão é que Cristo, o Cristo que vai julgar, é o Cristo que agora chama ao arrependimento. Ele derrama graça. As mãos que um dia chegarão com fogo são as mesmas que foram perfuradas com cravos. Ou seja, não se esconda. Corra para ele. Não tenha medo da luz. A luz só vai ferir aqueles que insistirem nas trevas. Sexto lugar, prepare o caminho do Senhor dentro da sua casa. O advento não é um enfeite que você coloca dentro de casa. Não é só a árvore de Natal, né, para você ficar olhando ela decorada. É um chamado. Chamado aos pais para endireitarem suas veredas, para endireitarem
as veredas dos filhos, aos casais a confessarem seus pecados uns aos outros, aos jovens a limparem a estrada que o pecado moral tem feito em seu coração, aos irmãos trazerem para a luz pecados que você se mantido escondidos. A primeira estrada que Cristo pisa é a estrada do lar. Então prepare o caminho também na casa de você. E sétimo e último lugar, viva como quem realmente espera Cristo voltar. Irmãos, Natal não é nostalgia. Não é você ficar olhando, né, para as mensagens natalinas, fruzinhos, e ficar olhando para trás e dizer, olha que legal, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio como menino. Irmãos, o Natal, o primeiro advento, a primeira vinda de Jesus Cristo, justamente aponta para a sua segunda vinda. Então, viva como quem realmente espera Cristo voltar. Época de advento é época de vigilância. O mundo vive dormindo, mas a igreja, meus irmãos, deve ser o povo que está acordado. Olhando os sinais dos tempos, reconhecendo e sabendo que o seu Senhor está próximo. Deus te chama para viver no claro. Não é na frouxidão, não é na penumbra. É para viver na verdade. Se você diz que espera Cristo, viva como quem espera Cristo. E você pode, sim, todos os dias, dizer Maraná, ora vem, Senhor Jesus. E que o Senhor nos prepare para o seu dia. Eu quero orar com vocês. Em seguida, vamos participar da ceia do Senhor. Curva sua cabeça. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque a tua palavra bradeia essa manhã, Pai, o nosso coração como luz no nosso deserto, como uma voz, ó Deus, que nos chama. Prepare o caminho do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixas dormir espiritualmente, mas o Senhor nos desperta com a proximidade do teu reino, Pai. E nós confessamos, Deus, que muitas vezes nós temos folhas, mas sem fruto, Pai. Nós trazemos diante de Ti, Senhor, pecados ocultos, orgulhos disfarçados, amarguras guardadas no nosso coração. Nós resistimos, Pai, ao arrependimento. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que pelo Teu Espírito, o Espírito que repousa sobre o que Isaías disse sobre o gigante de Jessé, Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um coração obediente a Ti, Senhor. E, Senhor Jesus, juiz, justo, salvador, gracioso, por favor, ó Deus, nos livre de toda hipocrisia. Corta, Senhor, de nós as raízes que não vêm de Ti, Senhor, e purifica-nos, ó Deus, com a Tua palavra. E produz em nós, ó Deus, verdadeiro fruto, verdadeiro de arrependimento, Pai. Que nenhum aqui essa manhã, Pai, permaneça como palha, mas que sejamos transformados em trigo precioso, Senhor, em Tuas mãos. E Espírito Santo, eu clamo a Ti esta manhã. Sela esta palavra em nossos corações e que ela não seja roubada, que ela não seja esquecida e nem sufocada, Pai. E que este dia seja um marco de despertamento, Pai, na vida dos meus irmãos. Ensina-nos a viver, ó Deus, como quem realmente espera o grande Rei. Prepara-nos, ó Deus, para a Tua vinda, Senhor, e mantém-nos vigilantes, fiéis e cheios de amor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, permanecendo nesse mesmo